O Brasil está na contramão das economias mundiais. Dá uma olhada nessa matéria da CNN Brasil, em que ela mostra que, enquanto todos os países aí que têm uma economia bem grande estão trabalhando para reduzir a sua taxa de juros, porque estão finalmente controlando a inflação, o crescimento e também os seus gastos, o Brasil, infelizmente, vai andar para o lado oposto dessa vez. E veja, por que que isso é muito triste? Porque se você voltar lá para a crise sanitária, onde tudo começou, quando a gente teve aquele negócio do fecha tudo e tudo mais, a economia a gente vê depois, em que todos os países do mundo tiveram a liberdade de sair imprimindo dinheiro, e caras como eu, né, economistas liberais, falaram, pessoal, imprimir dinheiro gera inflação, gera inflação. Mas era um momento específico, especial, todo mundo fez isso, inclusive o Brasil, na figura do Bolsonaro e do Paulo Guedes. Também imprimimos dinheiro aqui. A diferença é que nós, brasileiros, a gente tem um histórico de combate à inflação muito antigo. Então a gente sabe operar muito bem nesse cenário. E o que aconteceu foi o Paulo Guedes começou a acelerar suas privatizações, a tentar controlar as despesas do Estado, e o Roberto Campos Neto fez o movimento de aumentar a taxa de juros. Então lá atrás, quando os Estados Unidos ainda falava que não ia ter inflação, que ia ser uma marolinha, não sei o quê, a gente começou mais cedo. E por conta disso, o Brasil conseguiu fazer a tal da recuperação em V, que o Paulo Guedes disse que faria e de fato fez. E acima de tudo, o Roberto Campos Neto começou a controlar a nossa inflação. E o Brasil, de fato, foi o primeiro país ali a ter uma inflação bem mais estabilizada, bem mais controlada. Ao passo que os Estados Unidos depois, por não ter esse histórico, por não acreditar que a inflação viria, porque acreditou em algum idiota desse desenvolvimentista, ele basicamente passou a enfrentar problemas graves de inflação e a gente vem desde então com os Estados Unidos dando aquele problema clássico de economia superaquecida, aumenta a taxa de juros, aí os Estados Unidos aumenta a taxa de juros, o país não estava freando, a economia continuava acelerando, mas finalmente, depois de bastante tempo, os Estados Unidos dá sinais que a taxa de juros vai cair e junto com ele o resto do mundo também já está nesse movimento de combate à inflação, de controle da inflação. Só que aqui a gente teve um episódio muito triste, que foi a entrada do PT com a ideia da nova matriz econômica, do desenvolvimentismo, de torra dinheiro que não dá nada, fica tranquilo, que o PIB vai subir. E o que aconteceu? A gente viu os caras acelerarem, gastarem dinheiro pra caramba. E isso foi dito por mim, né? Só você entrar lá no Instagram, né? No tv.viega, só você olhar os vídeos antigos lá do TikTok. E eu tô falando, gastar mais do que arrecada, torrar dinheiro do Estado. Isso gera um crescimento, mas gera muita inflação. Dá uma olhada só no que a gente está enfrentando agora. Olha essa notícia que está agora na capa da Infomoney. A gente está quebrando o recorde do Tesouro Direto, em que as pessoas estão comprando agora títulos brasileiros ligados à IPCA, à inflação e à taxa de juros. E as pessoas estão vendendo bolsa de valores. Ou seja, a bolsa de valores ela representa as empresas ali dentro. Se a bolsa de valores está desenvolvendo, está subindo, está crescendo, significa dizer que as empresas ali listadas estão também crescendo a sua lucratividade, sua produtividade, seu faturamento, as empresas estão contratando, estão ficando maiores. Se as pessoas começam a vender a bolsa, as pessoas não querem mais comprar papéis de empresas que estão listadas na bolsa, é porque elas acham que aquelas empresas vão encolher, elas vão demitir, elas vão ficar menores, elas vão ter dificuldade. E o que a gente está vendo é isso. Estamos vendendo bolsa aqui no Brasil e a gente está comprando títulos do governo, especialmente ligado à inflação, porque a inflação já é uma realidade aqui no Brasil. Né? É óbvio que o indicador, o índice lá, o GPM, o PCA, seja o que for, ele denota uma quantidade limitada de bens ali. Talvez para você que está me assistindo, a conta de luz tenha subido um pouco mais e para você a conta de luz faz muita diferença. Ou talvez para você o preço do feijão, o preço do arroz, que para mim não faz tanto. Então a inflação ela pode pegar pessoas de forma diferente. E o que a gente está percebendo aqui no Brasil é que de fato a inflação está acelerando. E por que ela está acelerando? Pelo mesmo motivo que está todo mundo comemorando a alta do PIB. Porque o governo está gastando torrando dinheiro, endividando o país. E isso faz com que, naturalmente, o país precise de mais dinheiro no futuro. Então, ou ele vai aumentar ainda mais a carga tributária, que a gente já viu que não dá, estão tentando aumentar, tentando e não consegue, ou ele vai precisar imprimir dinheiro, gerar inflação, ou pior, ele vai ter que pegar tanto dinheiro emprestado que ele não consegue mais pagar.
Então isso vai ser um problema gravíssimo aqui no Brasil. E é por isso que vocês estão vendo esses movimentos. Enquanto o mundo se acalma, o Brasil piora. Enquanto lá fora os Estados Unidos falam em reduzir taxa de juros, a gente está falando em aumentar a taxa de juros. E veja, Roberto Campos Neto está saindo. Está entrando o cara indicado pelo Lula. E o próprio Lula já está ficando com um sorrisinho amarelo, falando: não, se o Galípolo aumentar a taxa de juros, aí vai ter que aumentar, mas ele está aumentando porque vocês estão fazendo merda. E eu falo isso, ó, desde o primeiro dia do governo. E o problema é que eles estavam achando que isso dava para protelar, dava para empurrar, que essa bomba estourava no próximo governo e se tudo desse certo, eles tentariam a reeleição ali e tudo mais. A questão é que, pela forma como a gente está andando, pela velocidade que a gente está indo em direção ao muro, é muito provável que a gente acabe dando um problema grave econômico aqui no Brasil antes da próxima eleição. E aí eu quero ver como é que o Lula, como é que o PT vai operar esse negócio. Porque eles estão animados que o PIB subiu. Mas o PIB só está subindo às custas de inflação, de muita inflação. E inflação pega o pobre. Eu sempre falo isso. Eu acho o exemplo do apartamento perfeito. Quem é rico e tem apartamento, se o apartamento vale 100 mil e ele sobe para 150 mil, o rico continua com o apartamento. Só que agora ele vale mais. E o pobre, que não consegue comprar um apartamento? Se tem inflação, o que ele faz? Então, é muito preocupante esse tipo de movimento. Mas se vocês olharem todos os noticiários hoje, eles estão falando isso. O próprio PT está aceitando que vai ter uma taxa de juros maior, mas ele quer continuar acelerando para ficar vendendo que o PIB está crescendo. Só que PIB crescer às custas de aumento de gasto não gera produtividade, não gera outros indicadores econômicos importantes, acaba gerando inflação. E a inflação é muito ruim para o pobre. É a pior coisa que a pessoa pobre pode ter, é um estado inflacionário. Porque ele te dá um dinheirinho, mas ele desvaloriza a moeda antes que você consiga gastar essa grana. É triste, mas é a verdade. Beleza? Eu vou seguir fazendo os vídeos aqui, vou usar muito mais os stories que eu tenho usado, então se você não segue lá o Instagram, tv.viegas, não deixa de seguir, beleza? Se você chegou até aqui, curte o vídeo, pode mandar aí ou marca aqui 2 amigos que não estão sabendo exatamente para onde a gente está indo, para ele entender que a gente está indo em direção ao muro. Por último, galera, prepare-se, sim. Nada de torrar dinheiro, nada de ficar gastando dinheiro com essas coisas de joguinho, de você fazer acreditar que vai operar algum milagre para ganhar dinheiro. É hora de sossegar, guarda o dinheirinho, de preferência investido ali no banco, procura um assessor de investimento, alguém que possa ajudar vocês. Nada de fazer dívida nesse momento. O Brasil vai passar por um momento difícil. Isso não vai demorar, beleza? Então não deixe de curtir o vídeo e não deixe de seguir o canal, beleza? Vejo você no próximo vídeo.